tanto o Carlos quanto o Paulo falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a ideia que desde o início vocês ouvem o fornecedor, vocês têm um momento com o fornecedor. E acho que isso é uma prática boa que precisa ser compartilhada e adotada pelas empresas aqui. Eu costumo falar que os fornecedores não erram só por má fé. Claro que tem vários fornecedores que erram por má fé, porque querem esconder algo, que estão fazendo alguma coisa errada. Mas tem muitos fornecedores que erram por falta de conhecimento, realmente por saber se é aquele processo, como é que funciona, qual documentação, de que formato, se tem dúvida, onde que ele consegue ajuda e por aí vai. Então, um momento como esse, eu acho que funciona muito bem e acho que vale a pena destacar. Aí, Carlos, você falou que tinha essas reuniões com os fornecedores no início. Se você pudesse compartilhar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, qual é a frequência, seria legal. Isso, vamos lá. Nós temos duas reuniões, né, basicamente. A reunião inicial, que é o pontapé inicial do processo, né, que a gente tem até para estreitar um pouco mais a relação e começar a criar aquele vínculo, né, que como o Paulo falou e você falou, às vezes a falta de vínculo dificulta também o processo de avanço no entendimento e comprar a ideia de postar a documentação no portal. Então, tem esse processo inicial, quando a gente explica todo o processo em linhas gerais, né, uma reunião de bota meia hora, 40 minutos, depende muito do fornecedor. Então, a gente explica o que é que tem que postar, como tem que postar, qual a melhor data para postar, né, o que é que pode acontecer se não postar, né, que eu falo para eles, ó, todo mês, no fechamento da competência, eu gero um ranking, e esse ranking eu divulgo dentro da empresa. Boa. Então, se você tiver no quadrante menor, que eu dividi vários ranges, né, de pontuação, se você estiver no quadrante final, né, ou mais baixo, seu nome vai estar indo para várias áreas da empresa. Então, tenha cuidado com isso, né? Então, é muito nessa linha. Que tipo de documento, algumas particularidades que a gente sabe que no dia a dia tem umas particularidades de documento a serem postadas, né? E aí, feito isso, eu faço reuniões mensais, né, para acompanhar, para tirar dúvidas, ver o que é que está acontecendo, se tem algum problema que eles não estão entendendo porque aquela pendência foi gerada, né, na análise da Benhoff, né? E aí a gente vai avançando nesse processo, né? E deixo muito claro para eles que estou à disposição, né, para ajudar, assim como todo time que trabalha nesse processo, né? E o sucesso deles nessa dinâmica, né, é o meu sucesso, né? Eu não vou sozinho, nem eles vão sozinhos. Então a gente precisa se ajudar para que a gente avance, né? E essas reuniões são mensais, até que o fornecedor atinja determinado patamar. Atingir determinado patamar, que obviamente varia de empresa para empresa, né? Pode ser um patamar mínimo de 85%, 90%, aí depende do grau de exigência. Eu ponho um patamar um pouco mais alto, né? Boa. Quando ele atinge um patamar aí de, desculpa, de 90% a 95% de conformidade, eu deixo de fazer reuniões mensais e passo a fazer reuniões pontuais quando acontece algum ponto fora da curva. Tipo, a empresa está em 90%, 100%, cai para 60%. Falei, opa, vamos bater um papo aqui, o que está acontecendo? Até para eles sentirem, né, que tem alguém olhando, não está solto o processo. Né? Se eles não postarem, alguém vai cutucar eles lá, vai cobrar o que está acontecendo. Entendeu? Então é muito nessa linha, né, que eu atuo junto com todos os nossos fornecedores. Excelente. Muita coisa boa você falou aqui, tá? Legal, várias ideias aí. Paulo, e Valeu. você, cara? Você falou muito do contato inicial com os fornecedores e eu gosto muito disso. Explica um pouquinho como é que funciona esse contato inicial, como é essa interação, com que frequência acontece. Então, desde quando eu verifiquei, né, que esse contato mais presente com o fornecedor gera melhores resultados, então, desde quando a gente recebe o contrato para a gente fazer o monitoramento, eu já peço para vocês cadastrarem, né, no portal, e assim que eles recebem o acesso, a gente tem o hábito de fazer a primeira competência com eles, que aí eu já ensino como que funciona o portal, qual documentação tem que fazer, se eles, a gente verifica se ele tem alguma dificuldade, se eles sabem qual documento que a gente está pedindo, se eles têm dúvida da documentação.
Então, se a gente verifica se o fornecedor já é da área de RH, departamento pessoal, a reunião é bem mais rápida, né? Então, a gente só apresenta mais o portal e aí a gente tem uma interação mais por e-mail. Mas se a gente verifica que o fornecedor já é aquele que não tem tanta familiaridade com a documentação, aí a gente já tem uma atenção melhor, aí a gente marca uma reunião e a gente faz a primeira competência com ele só para ele estar tirando as dúvidas, tanto do portal quanto da documentação. E aí eu sempre peço, assim, quando ele vai enviar, a contabilidade envia a documentação para ele, tá anexando, para evitar deles colocarem o documento em algum local errado ou a ausência de algum, de pedir para a contabilidade estar enviando o documento com o nome do tópico que é para ele anexar. Que aí é só ele pegar o documento que a contabilidade enviou, que já vai estar com o nome do tópico, e está anexando. Então, já ajuda de evitar retrabalho, né? E dele estar anexando o documento no campo correto. Então, assim, Você quando a falou, gente identifica que esse prestador ele tem essa dificuldade, a gente tem essa ação mais em cima porque eu acredito que é melhor a gente ter um foco no início, que depois ele anda sozinho. Então, eu já sei que esse fornecedor eu não vou ter trabalho com ele futuramente. E eu vi que concordo isso aumentou contigo. muito, Eu assim, sempre questão assim de 1 ou 2 meses ele está andando sozinho. Eu não preciso nem ficar cobrando dele. concordo contigo, Paulo, e até está alinhado com a cultura que a gente tenta ao máximo implantar da UniGRT, né? Faz o treinamento inicial, obriga o fornecedor a fazer ali. São 2 horas de treinamento, mas ele vai ter tanto conhecimento que ele vai seguir o processo de maneira muito mais simples depois. Ninguém está perdendo tempo, nem você, nem o fornecedor, nem ninguém. Pelo contrário, está ganhando tempo futuro. Muitos fornecedores querem cair de paraquedas no processo Exatamente. e aprender por osmose, fazendo as coisas sem estudar nada, sem ir atrás do material, assistir algum conteúdo. Então, isso é importante, de fato, reforçar. Na tua fala, da tua apresentação, tem uma parte que falou assim: não, eu ligo para ouvir, eu ligo para o fornecedor para ouvir. E isso é muito bacana. Tem clientes nossos que fazem isso e eu gosto da ênfase realmente. O que falta muitas vezes na contratante é ouvir o fornecedor, entendeu? Então, ter essa prática de chegar junto, de ouvir, faz toda a diferença. E o Carlos trouxe um ponto que eu só queria destacar para não perder ele, que eu gosto muito, que ele falou da ideia do ranking. Eu tenho um ranking aqui para os fornecedores e eu digo ao fornecedor qual a posição que ele está no ranking. Vocês não têm ideia, gente, do quanto isso faz um efeito positivo na gestão de terceiros. Muitos fornecedores estão lá com situação ruim e pensam que todos os outros também estão ruins. Pensam que eles não estão ficando para trás. Mas na hora que eu crio um ranking, eu mostro, ó, você está ficando para trás. Se você não melhorar, você vai perder o contrato, você não vai ser chamado para novas concorrências, vai ser punido de alguma forma. Então é legal ter essa clareza e essa transparência com o fornecedor. Então, gostei muito sobre isso.